Muito bem, então, dando continuidade, convidamos os painelistas Gabriel Nogueira Salum e Roseni Siqueira, que irão apresentar o painel E Vivência, o livro espírita como negócio de administração. Gabriel Nogueira Salum é presidente e ex-vice-presidente administrativo da Fergs e trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, em Porto Alegre. Roseni Siqueira é gerente da editora e livraria Francisco Spinelli e trabalhadora da Associação Espírita Cristo e Caridade em Canoas. Com vocês, então, o Gabriel e a Roseni. Boa tarde, amigos. É uma satisfação imensa estar aqui nesse momento, falando sobre o livro espírita, esse agente transformador, né, que nós todos aqui acreditamos. Mas antes de entrar no assunto, o livro como produto, eu gostaria de lembrar a vocês que hoje, dia 23 de abril, é o Dia Internacional do Livro. Também é o dia que se comemora os direitos autorais, os nossos autores. Nesse momento, então, eu quero agradecer a todos os autores da nossa editora Francisco Spinelli, né, que eles possam cada vez mais receber mais luz nesse momento tão especial. E nós temos aqui, nesse momento, 3 autores que eu gostaria que eles levantassem: a Beth, Maria Elizabeth Barbieri, Gabriel Salum e o Vinícius Lousada. E peço uma salva de palmas. Então, essa é a nossa homenagem aos nossos autores, né, da Francisco Spinelli. Bom, o nosso encontro ele vai acontecer da seguinte maneira. Nós vamos trabalhar em 3 módulos. A gente vai falar sobre o conhecendo o livro espírita, como montar uma livraria. Sei que a maioria, né, tem livraria em seus centros espíritas, seus postos de venda, e aproveitando as oportunidades. No segundo momento, eu vou abrir para que vocês possam conversar, para que a gente possa trocar ideias, falar das nossas vivências, certo? Eu não poderia deixar de mostrar essa imagem linda de alguns dos nossos livros da editora. Lembrando que agora, no mês de maio, a nossa pequena grande editora, ela vai completar 13 anos. Né? E nós estamos com 69 títulos no nosso catálogo. Então, isso é um momento de felicidade passar para vocês. Né? 69 títulos para uma editora que tem 12 anos. Né? Muito bom, né, para o porte que ela tem. E sabemos, com todas as dificuldades que se enfrenta, nós conseguimos esses 69 títulos. Então, muita gratidão. Conhecendo o livro. Agora nós vamos falar como produto. Pela manhã, a Rosi e o Antônio falaram desse material, né, que chega muitas vezes no setor de análise e o pessoal avalia. E agora nós vamos falar do livro que chega no nosso centro espírita para venda. E que nós temos a obrigação de passar para o nosso cliente, que é o nosso trabalhador espírita, com a maior qualidade. Vamos falar desse produto. Eu pergunto agora, quem é que é comprador de livro para o seu centro espírita que está aqui? Tu compra, vocês são os compradores. Quem é que só vende o livro?
Todos têm livraria, posto de venda de livros no seu centro espírita? A grande maioria, né? Tá. Então, vamos lá. Vou passar algumas dicas. E, para isso, nós temos que conhecer esse produto. Eu peguei aqui o livro Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, volume 3. A ficha catalográfica, ela não está muito clara, mas eu vou explicando como ela funciona e por que é importante nós que compramos livros no nosso centro espírita e vendemos o livro entender essa ficha catalográfica. Não que nós tenhamos que fazer essa ficha catalográfica, mas que a gente entenda o que ela quer dizer, que isso vai melhorar a nossa qualidade de venda ao nosso cliente. Toda ficha catalográfica, ela tem bem no topo o ano da sua última edição. E mais abaixo, ela tem o ano da sua edição. Pode parecer estranho. Por que eu preciso saber disso? Porque, às vezes, e isso já aconteceu comigo, um cliente pode chegar e perguntar: que ano foi a edição do livro Memórias de um Suicida? E tu não vai saber nem onde procurar, né? Então, é sempre na segunda página, sempre tem essa ficha catalográfica. Uma outra dica para quem é comprador, para te saber como o livro está no mercado editorial, tu olha na ficha catalográfica. Tu olha lá no topo o ano da edição. Um livro, tu olha mais abaixo o ano da edição. 2010, por exemplo. Tu olha acima o ano da sua última edição, 2010. Então, é um livro que não está tendo muita saída. Esse livro posso comprar sim, mas eu compro com uma certa moderação, porque sabemos que, às vezes, nos oferecem coisas, né, que não estão girando, rodando muito em algumas distribuidoras, e, como o Gabriel falou no momento, e eles empurram algumas coisinhas, né? Então, nós, compradores, vamos perguntar: que ano foi essa edição? Qual foi a sua última publicação? Vamos fazer essa pergunta, né? É um direito nosso. Também, nós entendendo um pouco essa nossa ficha catalográfica, ela tem um número que é o ISBN. Ele é composto de 13 números, e esses números ele valida o livro. Então, eu posso olhar numa livraria e eu vejo atrás, vejo na primeira página. Ele tem o ISBN. Ele é um livro, porque o ISBN, desde 1967, ele é um código para todo mundo, ele é mundial. Então, isso valida o livro, é bom a gente olhar se tem ISBN. Se tem ISBN, tem uma editora que fez um trabalho, então, ele está validado. Né? Então, são algumas dicas para a gente conhecer o nosso livro. Também, todo livro, quando lançado, ele tem uma ficha técnica. E essa ficha técnica nos ajuda muito. E é muito importante para o nosso trabalho, para a qualidade da nossa venda, né, para o nosso cliente, para o nosso trabalhador do centro espírita. E eu tenho, quando me oferecem um lançamento, o pessoal que compra livros sabe que estão sempre ligando, oferecendo lançamentos, eu tenho que perguntar: pode me passar a ficha técnica? Porque se me passa a ficha técnica, eu já sei o assunto, eu já tenho, nessa ficha tem a edição, a tiragem, né, o código. Com esse código eu já posso fazer o meu cadastro e depois fazer a compra. Oi? Sim, do mês? Ó.
Então, fica assim, o título, nessa ficha técnica tem que ter o título, os autores ou organizadores, que é o caso desse livro, o assunto. Isso é muito bom porque eu já posso fazer uma pré-venda. Eu já tenho o título, o assunto, a edição, a impressão, a tiragem, o ano da tiragem, número de página. Isso se chama característica. É a característica do livro. Eu já posso começar uma pré-venda. E tem o peso e o preço de capa. É importante, então, para nós que compramos livros, saber como funciona. É uma dica de como conhecer esse produto. O papel, ele no papel, não o conteúdo, o produto, certo? Ainda no conhecendo o livro espírita, eu pergunto, quem é esse vendedor do livro espírita? Como é que ele apareceu no nosso centro espírita? Como é que nós chegamos, no posto de venda de livros? Alguém poderia me dizer alguma coisa? Como é que chegou? Podemos conversar, um de vocês, passar essa vivência. Como eu comecei a vender livro? Alguém gostaria de falar? Então tá. Por favor. Oi. É muito interessante essa tua pergunta, porque ela remete exatamente a esse problema. Essa servidora não nasceu em berço espírita, chegou na casa espírita num ano, e neste mesmo ano foi-lhe entregue a chave do posto do livro. Porque a gente fez uma crítica. Olha, tal coisa está acontecendo. Recebe o dinheiro do livro e depois não tem dinheiro para comprar outro livro. Então, a chave está aqui, cuide disso. Te passaram a administração. Mas eu sempre digo aos meus companheiros que, infelizmente ou felizmente, para azar ou a felicidade deles, a gente conseguiu ir vencendo essas dificuldades, né? Quais? Eu poderia sair correndo, poderia ter repetido a mesma situação, da qual eu apontava o erro, e eu jamais fiz isso com alguém de novo. Não repeti a experiência com ninguém. É muito sério o trabalho, ele não versa apenas sobre receber dinheiro e ter condições de comprar um novo livro com aquele valor. E a cada dia que passa, como hoje eu só coordeno a tarefa, eu vejo o quanto é difícil os companheiros entenderem que tarefa é essa. Obrigada. Eu te agradeço. Então, isso tem bem o que eu vou mostrar para vocês agora, o que a nossa irmã está nos falando. Eu cheguei no centro espírita, ela fez uma reclamação, ela observou alguma coisa e estou chegando no centro espírita. Né? Às vezes, nem no estudo. E me colocam a vender o livro. E eu fico apavorada porque eu não sei exatamente o que eu vou fazer. E esse caso que a nossa irmã nos passa é bem comum ainda nos centros espíritas do Brasil. É preciso mudar. Por isso que nós estamos aqui nessa tarde falando sobre o livro, procurando essa qualificação. Quem é o meu cliente do livro espírita? Essa parece mais fácil, né? Quem é o cliente? Quem é esse meu cliente? Quem é essa pessoa que procura o livro espírita no meu centro espírita? Está bem fácil. É o trabalhador espírita, é o primeiro. Né? Então, ele procura o livro espírita no grupo de estudo. E é muito triste nós, que
que trabalhamos com livros, chegar num centro espírita e não ter um posto de venda de livros. Vem, como nosso amigo Spinelli, né, um pedido que ele fez, que todo o centro espírita tivesse um posto de venda de livro. Então, 2016, tem muitos centros espíritas que não têm. Ou, quando tem, é aquele livrinho escondidinho num armário, cheio de plástico, com medo que alguém pegue o livro, que possa rasgar aquele livro. Então, o livro ele tem que estar aberto, livre, para que a gente possa olhar, folhear, ler, largar novamente. Isso é bom. Isso é energia que gira em torno do nosso livro. Quem mais é o nosso comprador de livros, além do centro espírita, dos trabalhadores do centro espírita? Inúmeras pessoas. Em 2009, de 2009 a 2011, se fez uma pesquisa e o livro espiritualista, nós entramos juntos, mas o espiritualista, ele cresceu 27%. Isso no mercado editorial é muito, é um índice muito alto, 27%. Então, o nosso leitor é aquela pessoa que não é espírita, mas é espiritualista, acredita na reencarnação, tem curiosidade, está passando por uma dificuldade, perda de entes queridos. Esse é o nosso leitor. E é nesse momento que nós temos o remédio para oferecer, que é o livro espírita. Então, veja como nós podemos trabalhar nesse sentido, no nosso ponto de venda de livros. Por menor que seja. Mas precisamos trabalhar e oferecer essas obras. Esse vendedor de livros, ele precisa conhecer o que ele vende. Ler é preciso. Quando eu passei ali no início, aquela dica da ficha catalográfica, para que a gente entenda o produto, nós temos que entender o nosso produto, o tamanho do nosso livro, como é a capa daquele livro. Nós temos que ter cuidado, zelo com esse produto e também conhecer, ler esse livro. Como chega muitas obras, eu sei que é difícil ler todos os livros, mas nós podemos olhar a ficha a ficha técnica do livro, a sinopse do livro, para poder oferecer o livro certo para o nosso cliente. Então, ler é preciso. Sempre, muito. As obras básicas, a série André Luiz, que sempre é o que a gente pode oferecer quando chega uma pessoa na casa e pede algum livro, algum romance, vamos oferecer, então, a série André Luiz. Então, nós temos que conhecer essas obras, sim. Nós temos que ler, sim. Não pode colocar uma pessoa para cuidar do seu ponto de venda de livros se ela não gosta de ler. Não se pode colocar uma pessoa para atender o outro se ela não gosta de pessoas. Então, tu tem que conversar, tu tem que gostar, tu tem que sorrir. Gostar de pessoas mesmo. Roseni, só para fazer uma contribuição nesse ponto, há alguns anos já, quando nós vamos contratar vendedores para a nossa livraria, para distribuidor, enfim, sim, nós colocamos nos pré-requisitos conhecimento da doutrina espírita. E aí nós somos questionados, mas isso não é preconceito, não é discriminação religiosa na contratação? Nós somos, não. Isso é perfil. Porque se eu contrato alguém para vender carros, tem que conhecer carro.
Exatamente. Se eu contrato para vender material de construção, a mesma coisa. Como é que eu vou contratar alguém para vender livro espírita e a pessoa não conhece literatura espírita, né? Exatamente, é como acontece. Sabemos que em outros segmentos religiosos se contrata somente se for daquele segmento. Tá? Então, é a mesma situação, é um pré-requisito. Certa feita, conversando com o Haroldo, sobre a nossa necessidade de alavancar o nosso produto no mercado espírita. E ele estava me dizendo o seguinte, os pastores evangélicos, por exemplo, tá? Eles têm na pauta de atividade deles à tarde na livraria. Eles se reúnem, tá, na medida do possível, e ficam na livraria discutindo assuntos sobre os livros. Suas obras. Porque as pessoas chegam ali e se interam, né? É mais ou menos o que hoje a gente está fazendo, que iniciamos quando mudamos para cá, que são os nossos saraus literários. É um autor falando sobre a obra, conversando, fazendo entrevistas, porque a gente precisa falar do nosso produto, né? Exatamente. Alguém mais gostaria de contribuir? Então, vamos passar mais um pouquinho aqui. Ler sempre, em qualquer momento. Né? Em casa, final de semana, no ônibus. Quando temos oportunidade, numa praça, sempre a leitura. Profissionalização. Quando nós falamos em profissionalização, é como o Gabriel estava falando antes, né? Eu preciso entender dessa obra, eu preciso saber o que eu estou fazendo, e eu tenho que me profissionalizar através de cursos, seminários, entrando em sites para saber do meu concorrente, como ele está, qual é as suas promoções, o que eu posso fazer. E isso é correto. Saber o que está acontecendo, saber onde eu posso chegar com os meus descontos. Né? Isso é a profissionalização. Cursos, uma imagem, né, de uma pessoa passando cursos, falando sobre o livro. Curiosidade, muita curiosidade. Saber como fazer. Né? Então, isso dá a qualidade na venda do nosso produto. Eu estou vendendo um livro, quando nós vendemos um livro espírita, é muito mais do que os 27, ou os 30, ou os R$35, que é a média do livro. Eu estou vendendo uma transformação. Eu estou vendendo uma mudança de atitude. Eu estou salvando uma pessoa de alguma dificuldade. Então, é isso que nós temos que pensar. Agregar isso à nossa venda com consciência. E agora vem a parte de como montar uma livraria espírita. E eu pergunto, alguém gostaria de me contar como montou a sua livraria? Mas que gente quietinha. Vamos lá, Joyce. Bom, quando nós chegamos no Fonte de Luz há 5 anos atrás, nós não tínhamos nenhuma comercialização de livro espírita. Havia apenas uma biblioteca. E nós iniciamos, sem capital, sem nada. E começamos pelas obras básicas, fomos aos poucos
incrementando, incrementando. Nós não temos ainda uma grande livraria espírita, mas tem um volume bom de circulação de livros. E uma das coisas que nós usamos dentro da nossa livraria é adotarmos obras para que os estudantes possam conhecendo as obras e adquirindo a sua biblioteca através dos grupos de estudo. Tem dado um bom retorno, nossos estudantes leem bastante e as pessoas têm assim, ó, o principal elas têm hoje, que são as obras básicas, complementares, tudo exposto em uma mesa na entrada do fonte, uma mesa comprida, onde fica ao acesso de quem chega para manusear o seu livro espírita. Mas nós começamos do zero há 5 anos atrás. Parabéns, parabéns. Eu vejo que tem um incentivo à leitura quando tu falas do grupo de estudo. Rogério. Só para passar a nossa experiência lá da Sociedade Espírita Natanael. Veio bem a calhar esse tipo de troca de experiências aqui, né? Porque amanhã nós estamos mudando para a nova casa. Então, estamos justamente planejando a questão da livraria. Na casa atual, por ser muito pequena a recepção, né? Os livros ficam todos eles fechados, em prateleiras, sem acesso às pessoas e fechados por vidros, né? Então, a nosso objetivo, estamos aqui em 4 pessoas do Natanael, justamente para aprender, para tirar boas sugestões de como viabilizar. Então, agora nós temos um espaço mais amplo, a nova livraria. Ai, que bom. Nós vamos mostrar algumas fotos sobre esses espaços. Eu também quero ir lá, Rogério. Ô, Rogério. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã, estamos trabalhando lá na mudança. Nós vamos lá. O layout. Não importa o tamanho da livraria. Pode ser um pedacinho embaixo de uma escada. Um cantinho para literatura infantil. Não precisamos de um espaço muito grande. O que importa é que tem os livros expostos e livres. Também, esse é um sonho de consumo de quem gosta de livro. Essa foto... Ai, que bom. Vamos sonhar, né? Sonhando junto, né? Essa livraria é a Livraria Cultura de São Paulo. Lindíssima, né? Da Paulista, da Avenida Paulista. Vamos mentalizar essa imagem. Não importa o espaço. Importa é que tenha os livros e que o trabalho comece. Calma. Vamos indo. Bom, então como nós vamos montar essa livraria, partindo que não temos muitas condições financeiras, eu tenho que ter um mix de produto. Isso acontece, o pessoal nos liga, o que eu posso comprar? Eu tenho tanto. Então, vamos um mix básico, e que não pode faltar numa livraria espírita. E podemos começar por esse mix a montar a nossa livraria. Obras básicas, como o Vinícius nos passou, né, nos falou, nos frisou muito bem. Coleção André Luiz. Vão me pedir algum romance. Eu vou vender a coleção André Luiz. A série psicológica de Joana de Ângeles. Os romances de Emmanuel. Ivone Pereira. Livros infantis, digo aí, de preferência os Conte Mais. Os últimos lançamentos.
e os livros da editora Francisco Spinelli, que não pode faltar em nenhuma livraria do Rio Grande do Sul. Já diria do Brasil, né? Mas do Rio Grande do Sul, teremos que ter esse kit da nossa editora. A Beth aqui está me ajudando aqui, pessoal. Seguindo, então. Tá bom, tá bom. Então, isso é bem a vivência mesmo, é o que sai, é o que o pessoal pede. Então, vamos... As obras básicas da FEB, uma ilustração. E os nossos livros, os Conte Mais. Essa foto foi tirada na Bienal de 2011. Então, eles estavam lá, alegrando a Bienal de São Paulo. Não, a Bienal do Rio. Pois não. Eu conheço, é o projeto mais amplo, né, no Brasil. Isso é verdadeiro? Continua assim? Sim. Nenhuma outra federativa? Nenhuma outra federativa. Tá. Para mim te explicar melhor, assim, ó, a nossa editora... Deixa eu mostrar no catálogo. Nós temos a Francisco Spinelli, ela tem um selo, que seria o selo Conte Mais das nossas obras, né? Que seriam essas aqui, ó, que estão aqui atrás. São os 4 livros de histórias, por faixa etária. Isso, da coleção. Eles estão pela faixa etária, e depois os livros ilustrados. E temos também um livro para colorir com 4 histórias. O nome é Colorindo a Vida. E contando para vocês, assim, ó, na primeira Bienal que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul participou, em 2008, num espaço muito pequeno, teve uma situação assim que até hoje, quando eu falo, eu me emociono. A gente, com muitos planos, muitos sonhos, bienal, internacional, e não aconteceu financeiramente como se imaginava que ia acontecer. Mas teve uma situação que valeu por todos os lucros financeiros. Uma menina de uma escola, ela entrou, ela era de Sorocaba. Ela entrou e ela olhou e disse assim, olha ali o gatinho mimoso, olha a estrelinha azul. Ela conhecia os nossos personagens. E aquilo foi tão bonito que ela chamou a escola, chamou a professora, e ela disse assim, a minha mãe conta essa história para mim. E ficaram olhando, e aí a professora já se interessou, e já pegou uma obra, e já levou alguma coisa. E em 2008, hoje, 2016, é normal, porque o Brasil inteiro conhece o Conte Mais, mas em 2008... Então, isso foi uma coisa que marcou muito, né, essa nossa caminhada, né, dos nossos livros. Já estavam sendo conhecidos lá num cantinho desse nosso Brasil. Ainda como montar a nossa livraria, vamos falar um pouco da exposição de livros. Hoje, quando o pessoal chegou pela manhã, encontraram esses livros, né, expostos. E se pode fazer muito mais coisas com livro, né? Pilhas, exposição nas prateleiras. Isso é para chamar a atenção de um título, mas que a gente tenha ele na prateleira também. Tu coloca num cantinho, faz uma pilha ou central, mas coloca o mesmo título também espalhado em outro lugar. Porque o que acontece muitas vezes? A pessoa olha essa pilha tão retinha e ela pode não pegar a obra, com medo que caia ou alguma coisa assim.
e pode inibir a venda. Então, sempre a dica é que tu faça uma exposição muito bonita, mas também deixe o livro exposto num outro lugar. Isso aqui é muito bonito em vitrines, numa livraria maior, mas também podemos fazer pilhas reduzidas, né, em cima de uma mesa. A iluminação é muito importante para o livro. O livro não pode estar no escuro. Eles têm que estar claro. Também, o livro não pode pegar muito sol. Nós temos que ter esse cuidado na exposição do nosso livro. Tem algumas vitrines que pegam muito sol, a gente tem que ter um cuidado, porque estraga, porque o livro ele tem uma película na capa, e conforme o sol, ela fica umas bolinhas e a capa fica assim, ó. E é um prejuízo que temos. Então, temos que ter esse cuidado, como expor o nosso livro, para que não pegue muito sol também. Ele precisa de luz, mas não muito sol. E também não preciso nem dizer que livro e água não combinam. Que a água também a gente tem que ter sempre no lugar seguro, não pode expor o livro próximo à porta. Então, a gente tem que ter esses cuidados, que quando a gente começa a trabalhar com o livro, a gente começa a entender. A nossa vitrine, ela chama. Então, nós temos que ter uma vitrine bonita. Quando entramos na nossa livraria dos centros espíritas, muitas vezes elas são estreitinhas. E o pessoal, às vezes, coloca copos, bandejas, várias coisas, menos livro. O livro fica lá no canto. Além de ser um espaço estreito, muitas vezes o livro está lá no finzinho. E tem mensagens, e tem tantas coisas, e o livro lá no canto. Vamos mudar, vamos colocar o livro para frente. Ele é a estrela. Ele que vai brilhar. Quando tu entra numa livraria e pega aquele livro, depois tu vai pegar uma mensagem. Então, vamos trazer esse livro para próximo, né, do cliente. Não sei se vocês notam, quando vocês entram em algumas livrarias, ou qualquer outro comércio, que o caixa sempre é no final. Por quê? Para que a pessoa entre e olhe todos os produtos e depois faça o pagamento. Então, é nesse sentido. Então, são dicas que a gente vai pensando e colocando na nossa realidade. Agora tem umas imagens aqui, vamos ver. Essa é uma livraria muito iluminada. Uma vitrine temática. Outra vitrine temática, um pouco poluída, porque vitrine não pode ser poluída, ela tem que ser aberta, poucas cores, né? Então, isso são ideias. Esse é um iglu. Prometo que no próximo encontro eu vou fazer esse iglu para nós. Isso fica muito bonito na Semana da Criança, né? Colocar esse iglu. Não é difícil, gente. É a mesma técnica da árvore, só que tu arredonda. Vamos fazer lá na tua livraria, Rogério. Viu? Teus amigos, ó. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre saldos
consignações e a conservação do livro. Saldos. Quem não gosta de um saldo? É muito bom um saldo. R$5 é uma palavra mágica. Tu corre. R$10, R$5. Então, os saldos, ele é importante numa livraria. Mas é um espacinho com saldo, não é toda a loja. Porque às vezes o pessoal começa, esse livro não está saindo muito, esse é saldo, esse é saldo, esse é saldo. Antes de colocarmos um livro no saldo, vamos colocar ele na vitrine. Porque às vezes é falta de exposição do livro. Vamos colocar o livro na vitrine. Depois colocamos no saldo, mas na vitrine, porque tudo que é exposto, uma vez perguntaram, para um vendedor de livros, qual é o livro que tu mais vendes? Ele disse, o que eu mais ofereço. Então, vamos pensar um pouco nesse nosso saldo. Vamos oferecer mais o nosso livro. Vamos expor mais o nosso livro. Depois a gente coloca no saldo. Mas o saldo, gente, é importante porque ele chama outras compras. Consignação. A consignação, os compradores adoram, a consignação. É muito bom ter um livro consignado, porque tu está trabalhando com o estoque da editora. Isso, no primeiro momento, parece positivo. Mas quando tu começa só a fazer consignação, na consignação, o teu lucro é menor, o teu desconto é menor. E tu fica só naquele desconto, naquele descontinho de 30%. Se tu fizer uma compra, tu pode ganhar muito mais. Vamos usar a consignação, mas com um olhar diferenciado. Não em todos os momentos. Nós, aqui na federação, na nossa livraria, na distribuidora e editora, nós consignamos, mas para eventos, Semana Espírita, Feira de Livros, congressos, mas em alguns momentos. Então, vamos pensar quando que eu sei que alguns têm já, algumas distribuidoras aqui, distribuem para outras casas, que tenham esse cuidado. E a conservação do livro, como eu falei, livro não gosta de sol, livro não gosta de umidade. E livro tem que ser conservado. Eu fotografei, vou mostrar para vocês, ontem chegou uma consignação aqui para nós, e uma devolução de consignação. Eu vou mostrar para vocês como foi entregue. Aqui tem o saldo. A cliente muito feliz, olhando os saldos. Aqui, pessoal. Aqui, essa caixa aqui, esse espaço. Assim que chegou. Então, os livros, eles estão amassados, os de baixo estavam amassados. Os tamanhos errados. Esse livro Espetáculo das Águas, ele tem um CD, o CD estava dentro da caixa, perdido, não estava mais no livro. Então, esses são todos os cuidados que nós temos que ter com as nossas obras, Esse é o nosso estoque, é o nosso capital. Como deve estar o livro na caixa? Como esse. Até em cima, o mesmo tamanho. Exatamente. Quando as obras elas vêm danificadas, temos que faturar. Talvez nós vamos dar uma olhada melhor na segunda,
talvez a gente tenha que faturar algumas dessas obras, dessa caixa. Esse é o cuidado que temos que ter com o nosso material. E sobre a fidelização, que é uma palavra que todo mundo quer, o cliente, mas para mim ter essa fidelização, eu preciso oferecer esse produto com qualidade, eu tenho que ser direto com esse meu cliente, com esse trabalhador do meu centro espírita, mostrar as obras, que às vezes eles pedem coisas que não condiz, né, com o que nós vendemos, com o que nós acreditamos. Então, o que acontece? Nós temos que ter essa conversa para a gente ter essa fidelização com esse cliente. Mostrar o que realmente é importante para nós no movimento espírita, que nós acreditamos. E nós vamos ter a transparência é fundamental. Nós vamos ter o nosso cliente de volta, conversando, feliz. Aproveitando as oportunidades. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades para a divulgação do nosso livro. Palestras nas casas espíritas. Isso nós temos, né, semanalmente, é um bom momento de divulgação. A Semana Espírita, datas comemorativas. Aqui é um Jason de Camargo, numa palestra. Isso aqui é num evento médico espírita, no Bourbon. Ah, que bom! Nos eventos Conte Mais, sempre que a livraria da Federação Espírita pode estar presente. Está? Eventos do saber ambiental. Ainda no Aproveitando Oportunidades, o mês do livro, mês de abril, a gente trabalha muito a Semana Espírita, então tem bastante consignação, bastante venda, o pessoal procura muito. Roteiros com autores, que nós vamos passar algumas fotos, e feiras de livros. Esse é um roteiro que foi feito com Haroldo, em Passo Fundo, com Paulo Afonso, a Beth, e esse nosso amigo é o Bica, isso. Então, esses roteiros nos trazem sempre experiências gratificantes de convívio com o autor. Então, é muito bom. Feiras de livros. Feira de livro de Porto Alegre. A maior feira a céu aberto da América Latina. Vamos falar melhor depois, no finalzinho, sobre essa feira. Divulgação da doutrina. Podemos criar feiras nos nossos bairros, né, também. Uma ideia. Nós participamos da Fena Doce, Livro Espírita, Alimenta a Alma e Adoça os Corações. Isso foi em 2015. É uma oportunidade, né, de mostrar o nosso livro e comer bastante doce. Festa da Uva em 2014, que a federação participou. A UME Caxias, apoio total, foi muito bonito. Bienais do Livro, congresso, vou passar mais rápido aqui, gente. Essa é a livraria do 6º Congresso. Nossa livraria. Bienal,
de São Paulo, de 2010, que nós participamos junto com a FEB, e foi uma experiência muito boa, diferente, mas muito boa. Editoras Gaúchas, nós participando com a Câmara Rio-Grandense do Livro em 2015. Então, são momentos de divulgação. E eu não podia deixar de mostrar o nosso amigo, companheiro, né, Francisco Spinelli, que há 62 anos atrás, ele recebeu o convite para participar da primeira Feira do Livro de Porto Alegre. Essa é uma foto da primeira Feira do Livro. Não é a nossa banca, é uma outra banca de um outro expositor. Mas era esse molde. E ele aceitou. Hoje nós reclamamos que os pedidos demoram. Levou 60 dias para chegar os livros para a Feira do Livro de Porto Alegre, de 1955. E estava lá o seu Spinelli, muito feliz, abriu essa porta para nós. Hoje, a Feira do Livro de Porto Alegre é a maior feira a céu aberto da América Latina. Em 2006, ela ganhou o título de Patrimônio Imaterial do Rio Grande do Sul. Não se pode mexer nessa feira. E nós estamos juntos, desde a primeira edição. E a primeira edição foi horrível. Choveu. Tudo que imagina aconteceu naquela primeira edição. E ali estava seu Spinelli, não desistiu. E continuamos. E hoje ela é esse sucesso. Que fique para as nossas consciências, que muitas vezes a gente se entristece porque a nossa livraria não está como desejamos, que as coisas não estão acontecendo como poderia acontecer. Mas depois, vamos com luta, com garra, com fé, e depois ela será um sucesso. Porque quando nós trabalhamos no bem, quando nós acreditamos, nós somos muito ajudados. Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. Isso é um pensamento, e nesse momento de gratidão, né, a Francisco Spinelli, que a nossa livraria e editora tem esse seu nome. Né? É uma homenagem a esse grande homem que muito nos ajudou e continua nos ajudando em todos os momentos e em todas as livrarias do Rio Grande do Sul. Né? E vamos, então, colocar em prática o que ele nos deixou, o que ele nos disse, né? Que cada livraria, cada casa espírita do Rio Grande do Sul que tivesse um posto de venda de livros. Então, é nessa meta que nós vamos chegar, né? Com toda a divulgação possível e fazendo o melhor nos nossos centros espíritas, nos nossos pontos de venda de livros. Muito obrigada.